Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Alessandro Rosa, goiano. Hoje a gente vai estar falando sobre um tema, religião e política. O cristão ele pode participar, ele pode comentar e participar da política? Está escrito na Bíblia? Existe alguma restrição relacionada a esse aspecto do cristão falar e se envolver na política? Antes eu vejo que tem muitas pessoas com dúvida em relação a esse tipo de assunto. Toda pessoa que chegar em você dizendo que essa ou aquela coisa o cristão não pode fazer, a primeira coisa que você tem que perguntar para ela é: aonde está escrito na palavra de Deus que eu posso ou não fazer isso? E aí, porque nós temos que ter o mesmo espírito da igreja de Bereia, que era uma igreja na época fundada pelo apóstolo Paulo, que quando as pessoas chegavam para ministrar a palavra de Deus, eles ouviam aquela mensagem, porém eles examinavam as escrituras para comprovar se aquilo que aquela determinada pessoa estava falando era correto ou não. Então eu fiz essa pesquisa, não encontrei nenhum capítulo, nenhum versículo que condene a participação do cristão, tanto comentar como participar em relação à política. Muito pelo contrário, eu encontrei muitos versículos que levam o cristão a realmente a se posicionar em todas as situações da sociedade. Por exemplo, no livro de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 13, diz: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, nem os que acendem uma candeia e colocam debaixo do alqueiro, mas no velador, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Ou seja, a própria palavra do Senhor nos incentiva a sair do comodismo, a sair das quatro paredes da igreja, para ser sal, para ser luz em todos os lugares, para que através de um bom testemunho, o nome do Senhor seja glorificado. Então, há um incentivo do Senhor em nós fazermos diferença onde Ele tem nos colocado. Por exemplo, Provérbios 29:2 diz: Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Quem que são justos? Essas pessoas que buscam a prática da palavra, os ensinamentos do Senhor Jesus, somos considerados justos. Então a própria palavra fala que nós devemos ir e governar sobre a população. Por isso nós estamos fazendo a diferença hoje. Eu quero que você observe alguns exemplos na Bíblia, exemplos de homens e de mulheres que tiveram cargos políticos e que fizeram grande diferença na época deles. Por exemplo, a rainha Esther, no século 6 a.C., foi decretado um decreto onde todos os judeus de Suzã e das 127 províncias daquele império deveriam ser mortas. Aí a rainha, então, ela intercede junto ao rei para que o rei promulgasse um decreto onde os judeus pudessem lutar para sobreviver. E assim foi feito. O decreto foi feito, os judeus lutaram e prevaleceram contra os seus inimigos. Imagina se não fosse a intercessão da rainha Esther. José, filho de Jacó, ele estava como governador no Egito, uma fome severa, 7 anos de fome, toda aquela região, a população daquela região se foi em direção à terra do Egito para não morrer de fome, e José, então, ele pega a sua família de Canaã e leva também para sobreviver perante aquela fome terrível. Então a gente vê uma gestão de José, tanto cuidando de todo o povo, como também de sua família. E ele só conseguiu isso porque ele tinha um cargo de governador. Daniel no Império Neo-Babilônio, no reinado de Ciro, a população judia que estava ali há mais de meio século escravizada. Então Daniel intercedeu junto ao rei Ciro, tanto no campo natural como no campo espiritual, para que o povo judeu fosse liberto daquele cativeiro, e assim foi. Graças à intercessão de Daniel, o povo judeu pôde retornar novamente à terra. E Daniel, durante esse império neobabilônio, ele exerceu o cargo de sábio, de governador, e chegou ao cargo de presidente daquela região. Nós temos exemplo do rei Davi, do rei Salomão, rei Asa, Neemias. E agora um exemplo para mim, eu acho bem interessante, é José de Arimateia. Toda pessoa que era condenada à morte de cruz, essa pessoa ela passava um período de crucificação, e em ela não sendo morta, ela era morta a pauladas e a machadadas, e após ela constatar a morte dela, ela era retirada daquela cruz e jogada
em um aterro, como se fosse o lixão de uma cidade. Ele era jogado ali, esses corpos, onde havia resto de animais, resto de coisas que a pessoa não quer mais, ela joga ali, ela descarta. Então essas pessoas eram jogadas ali porque eram consideradas pessoas primeiramente malditas, indignas, ladrões, homicidas. Então esse tipo de pessoa não merecia ser sepultado. Jesus também passaria por essa situação, mas aí José de Arimateia, um dos membros do Sinédrio, ele intervém junto ao império, e como ele tinha um cargo de governador, de senador, ele intervém junto ao Sinédrio e ele fala para o imperador: essa família eu conheço ela, é uma família humilde, elas não têm condição de fazer um sepultamento, eles não têm condição, eu tenho local, eu comprei um túmulo, não foi usado, deixa eu sepultar Jesus lá. É porque pela consideração e amizade que eu tenho com a família. Então, por intercessão de José de Arimateia, que era senador, Jesus não foi jogado no lixão, mas teve um enterro digno, que foi pelo sepultamento. Então nós vemos exemplo de tantos homens e mulheres da Bíblia que fizeram a diferença. Então onde surgiu essa expressão política e religião não se mistura? O que nós precisamos entender é o seguinte: o Brasil ele é feito de crendices. Por vários momentos da história, várias crendices foram levantadas e trazidas como verdade. Por exemplo, leite com manga faz mal. Até hoje tem pessoa que acredita que se tomar leite e comer manga vai fazer mal. Isso aí foi criado no Brasil colonial para que os escravos não bebessem o leite da fazenda, que era um alimento nobre, mas que continuasse comendo manga, que tinha abundância. Assobiar à noite atrai cobra, uma crendice africana. Bater na madeira 3 vezes, isso aí é uma crendice fenícia, egípcias, dos índios americanos, que acreditavam que pela árvore atrair descargas elétricas, ele acreditava que ali haveria uma divindade naquela madeira, e por isso que eles batiam 3 vezes na madeira. Até hoje eu vejo pessoas que têm isso: quando houve uma notícia ruim, ela corre e bate numa madeira, acreditando que de alguma forma ela vai bloquear aquilo ali com aquela mandiga. Aqui não é a casa da mãe Joana. No século XIV, a rainha de Nápoles, Joana I, ela quis organizar os bordéis, criando as regras, e foi onde então surgiu essa expressão: aqui não é a casa da mãe Joana, uma casa sem regra, uma casa sem comportamento, sem princípios, sem valores, não. Então, por isso que hoje surge essa expressão: aqui não é a casa da mãe Joana. Mas a questão da política e religião surgiu no século XVIII. Até antes, há 2 séculos atrás, política e religião sempre andaram juntos, mas a partir do século XVIII, com o chamado movimento iluminista, um político intelectual, eles visaram trazer algumas regras, como por exemplo, os principais iluministas desse período, era Montesquieu, Adam Smith e David Hume. Então, esse movimento valorizava a razão em detrimento da fé, para criar a sociedade progressista, o progresso da humanidade, para que se atingisse um nível de perfeição pelo meio da razão. Propôs então que o Estado seria laico, ou seja, afastado da religião, não se envolveria a religião com a política, limitando a influência da igreja. Visando promover uma série de mudanças, tanto na área religião, cultural, econômica, política e sociedade. Na sociedade, segundo o movimento iluminista, na sociedade havia justiça e não haveria espaço para tirania, eles queriam enfraquecer o poder da monarquia, para que o poder não se concentrasse apenas em algum órgão, e contra superstições que representava o controle da igreja. Se a gente pegar como exemplo alguns conceitos do iluminismo, é até interessante. Eu também concordo que o Estado deve ser laico, porque você imagina a seguinte forma: um padre, ele ganha para presidente, o governo desse padre, a gestão pública desse padre tem que ser para todos os brasileiros, e não somente para os católicos da sua paróquia, da sua região, do seu movimento. Então o Estado tem que ser laico, mas a pessoa que governa necessariamente não. Então a gente vê que
E eles tratam também a religião como se fosse algo abstrato e eles iriam basear na razão. A fé é razão, é a certeza das coisas que se veem. Por exemplo, eu quero até pegar uma referência aqui no livro de Hebreus. Ora, Hebreus 11, ora, a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que se veem. Verso 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista. Então a fé, ela é baseada na razão. Tanto é que Deus ensina que antes mesmo da gente realizar um projeto, primeiro você senta, calcula para ver se tem os meios para executar. Ou seja, o sonho e o projeto, ele está no campo abstrato, no campo da emoção. Mas para colocar em prática, Deus nos pede para usar a razão. Tanto é que na crença, a busca em Deus, ela não é uma busca emotiva, agora eu decido sentir Deus. Não, fé é uma decisão, você passa a buscar uma fé firme em fatos e em evidências. Então, é isso que vai fazer toda a diferença. E se você observar, esse movimento iluminista, ele visa tirar literalmente a igreja do meio da política, mas não com o intuito de que a política seja laica. O intuito é de enfraquecer a religião. Tanto é que se hoje nós observarmos, a grande maioria de boa parte das constituições, tanto brasileira como americana, ela foi criada baseada em princípios e ensinamentos da Bíblia Sagrada. Então, o que eles querem é tirar a religião para que essas novas leis e decretos sejam criados. Mas o intuito de criar novas leis e decretos é com o intuito de enfraquecer a ação da igreja, enfraquecer e chegar a um ponto da igreja não ter mais representatividade na sociedade. Por isso que o cristão ele tem que combater esse tipo de ação onde visa a desqualificação da igreja. Por exemplo, qual que é o aspecto da ausência do cristão na política? O que isso faz? Eu quero citar um exemplo. Em dezembro de 2020, a Argentina debateu tanto no Senado como na Câmara sobre a lei do aborto. Passou, foi aprovado pela maioria, tanto no Senado como na Câmara, e foi assinado pelo presidente Alberto Fernandes. E aí vem aquela seguinte pergunta, mas o Papa, sendo católico, ele não fez nada para mudar essa situação? Ele fez. O que o Papa fez? Ele emitiu cartas ao episcopado argentino, dizendo que ele era contra, e ele também fez algumas conversas isoladas com algumas pessoas para tentando deputados pró-aborto. Mas veja uma frase do Papa que fez toda a diferença. O Papa Francisco disse que não se comunica muito com político e nas raras vezes que o faz, não costuma se envolver. E no dia a dia das lutas políticas, limita-se a uma abordagem pastoral e cordial. Aqui está o erro do Papa. O Papa ele apenas emitiu textos teóricos, mas não houve uma prática. Não houve uma prática de realmente entrar no parlamento, que fosse necessário, pegava o aeropapa, mandava uma mensagem para os bispos, falou, entra lá na Câmara e não deixa aprovar esse tratado, vota contra, vão em cima e proíbe. Mas deixaram, a própria Bíblia fala que a fé sem prática, ela é morta. Ou seja, se eu apenas atuar no campo da teoria, de defender princípios e valores, não é suficiente. Tanto é que a ação do Papa foi ineficiente, porque ele não colocou a prática da palavra, ele não quis discutir sobre o assunto, ele se esquivou. Então, ao ele se esquivar, ele abre precedente para que as leis contra os princípios de Deus, contra a palavra, elas se tornem mais evidentes e se tornem real. A Bíblia fala, tem um aspecto interessante que eu gosto, está no livro de Amós, capítulo 8, verso 11, diz: eis que vem dia, diz o Senhor Deus, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. O que isso quer dizer? Que vai chegar um momento que leis e decretos que vão sendo aprovados, eles vão tirando a palavra de nós dia após dia. Cada lei, cada decreto, cada normativa que vem de alguma forma cercear o direito de nós vivermos a palavra de Deus, aquele versículo e aquele capítulo que refere àquilo foi nos tirado. E se nós não tomarmos cuidado,
a Bíblia toda não será tirada. Nós vamos ter uma Bíblia debaixo do braço, nós vamos para a igreja, nós vamos estar ali durante a missa, durante o culto, mas nós vamos estar com a letra morta, com a palavra ineficiente, porque eu não vou poder viver na prática a palavra de Deus, porque foi me tirado o direito de viver a palavra de Deus. Por isso que, se lá na Argentina tivessem uma quantidade suficiente de pessoas tementes a Deus ali, teria bloqueado essa lei e não teria deixado passar. No nosso caso do Brasil, tem várias leis que estão caminhando para serem aprovadas, e se não for ali os cristãos, católicos, evangélicos para bloquear, nós estaremos fadados ao fracasso. Por exemplo, a desconstrução da heteronormatividade. Eles visam satanizar e demonizar a união entre um homem e uma mulher. E no livro de Gênesis 2:24 diz: por essa razão, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Ou seja, essa união hétero foi criada por Deus. Se a comunidade, de um modo geral, quer aprovar e validar os tipos de relações, não tem problema. Pode criar o jeito que quiserem de relações. Porém, não venha tocar naquilo que já é de direito nosso. A heteronormatividade, o casamento entre homem e mulher, ele tem que ser preservado. E é um matrimônio sagrado criado por Deus. E a gente vê que existem leis que visam cercear padres e pastores em pregar determinados temas, tanto na liturgia da palavra, na homilia, visa cercear, o PL 122, que visa censurar os padres e pastores, impedi-los de pregar a palavra na sua essência, a projetos como erotização da criança, banheiros unissex dentro das escolas. Então, quem que vai impedir isso aí? São os cristãos. Agora, os cristãos na igreja ali, na paróquia, somente não é suficiente. O cristão ele tem que envolver na política para poder brecar essas situações. Mas talvez você me fale o seguinte: mas eu já vi pessoas que se dizem de Deus se corromperem. Aí eu te digo alguns critérios que tem que ser levado em consideração. As pessoas, ao ela entrar, principalmente no campo da política, ela está entrando no território do inimigo. O brilho das pedras, ele é atraente. Então, se não for uma pessoa que estiver firme na palavra de Deus, firme no propósito de Deus, ela vai se corromper. E uma das coisas que tanto os padres como os pastores precisam ter cuidado é aqueles representantes que chegam de 4 em 4 anos na igreja, eles comungam, eles ceiam, eles até choram e dizendo que são representantes, mas na prática não são. Por isso que no livro de Êxodo 18:21 dá a direção de como os padres e os pastores têm que escolher esse representante, tanto da sua comunidade, para representar tanto os princípios de Deus como o princípio do cristianismo. Diz assim: mas escolhe no meio do povo homens capazes, temente a Deus, que sejam dignos de confiança, inimigo do ganho desonesto. Ou seja, os padres e pastores têm que escolher dentro da comunidade uma pessoa que seja idônea. Fala: você está sendo escolhido por causa disso e disso, mas principalmente porque você é uma pessoa idônea, uma pessoa honesta, uma pessoa justa. Nós queremos que você nos represente na Câmara dos Deputados, no Senado. Mas o interessante que a gente precisa aprender é que Deus ele pede moderação em tudo. Tanto os padres e os pastores não são proibidos de falar e nem de praticar a política junto à sua comunidade, mas o próprio apóstolo Paulo que fala para ter o cuidado, para ter moderação. E um dos frutos do Espírito Santo, que está no livro de Gálatas 5, capítulo 5, é domínio próprio, que quer dizer moderação. Por exemplo, se você compra uma picanha e salga ela demais ou deixa ela assar demais, ela perde as suas características. Aquela carne suculenta, ela perde. Então, tudo que é demais passa. O padre, o pastor, ele deve comentar sim na igreja sobre política. Ele deve orientar e esclarecer sobre os planos de governo de cada candidato. É uma missão do padre. Assim como você pede orientação para ele, para te orientar em relação à sua família, criação dos seus filhos, dos seus negócios. E ele também tem o direito de te orientar em relação à política. Mas quem vai decidir se você vai votar ou não é você. Você tem um livre-arbítrio. Por isso que o padre e o pastor tem que ter moderação em todos os temas. Eu quero citar como referência uma frase da primeira-ministra de Israel em 1982, a Golda Meir. Ela disse a seguinte frase:
que se os palestinos baixarem as armas, haverá paz. Se os israelenses baixarem as armas, não mais haverá Israel. Se o cristão deixar de falar de política e se envolver na política, não mais haverá palavras para nós vivermos, não mais haverá o cristianismo. Não pense você que o cristianismo chegou até nós de forma fácil, não. Vidas foram sacrificadas e lutas foram travadas para que hoje nós tivéssemos acesso à palavra de Deus. Então compete a nós defendermos também esses princípios e valores para serem preservados, para que os nossos filhos, as gerações futuras, também tenham o direito de ouvir e de viver a palavra de Deus. O cristão precisa falar de política hoje para poder falar de Cristo amanhã. Muito obrigado, fiquem com Deus, se inscreva, compartilhe e nos veremos nos próximos temas. Muito obrigado, espero poder ter ajudado.